além das ações e palavras. É como se alguém passasse a ficha toda daquela pessoa. Muitas das vezes você nunca viu aquela pessoa na sua frente, nunca conversou com ela, não sabe nada sobre ela, sobre a vida dela. Mas é como se alguém trouxesse uma ficha para você. Você fica sabendo de tudo que está na mente, no coração, as intenções, porque é o discernimento de espírito. Só Deus pode te dar essa ficha. Só Deus pode conhecer o pensamento de todas as pessoas. Então é por isso que a pessoa que tem o discernimento de espírito, ela consegue enxergar o que está na mente da pessoa, o que está no coração, as intenções que aquela pessoa carrega, mesmo ela não conhecendo, mesmo ela nunca ter tido um veículo de amizade com aquela pessoa. Você sabe tudo sobre ela. Você sabe qual é a intenção daquela pessoa com você. Se ela tem uma intenção de interesse, se ela tem uma intenção de falsidade, se a pessoa está te enganando, está te usando de falsidade, se por trás, do sorriso existe uma pessoa com inveja, se por trás do sorriso existe uma pessoa falsa, se por trás daquela caricatura existe uma pessoa enganosa, se a pessoa está de engano, se a pessoa realmente serve a Deus, se a pessoa não serve a Deus, se a pessoa está com interesse no dinheiro, se a pessoa está andando com engano na presença de Deus, você vai saber por causa do dom de discernir espíritos. Você consegue enxergar o que está na mente dessas pessoas, você consegue enxergar o que está no coração, e através disso, você entende a verdadeira intenção daquela pessoa com você. Se ela está usando de falsidade, se ela está querendo te enganar, se ela está com inveja de você, se tem algo de estranho nela, se ela está endemoniada, se ela está sob a influência do diabo, você vai saber de tudo isso. Como se fosse uma leitura sobre aquela pessoa, você lê a pessoa. Onde discernir espíritos funciona dessa forma, você lê a pessoa, você lê o que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas das vezes existe uma pessoa que está com o espírito do engano, muitas das vezes ela entrega para você uma falsa profecia, uma falsa revelação. Através do dom de discernir espíritos, você sabe quando é Deus que falou e quando é o espírito de engano e quando é carne. Você consegue discernir entre três coisas: carne, Espírito Santo e o diabo. Porque são essas três coisas pela qual muitas pessoas recebem profecias e revelações: carne, Espírito Santo e o diabo. Essas três pessoas podem trazer revelações e profecias. Porém, se você tiver o dom de discernir espíritos, você não será enganado por falsos profetas, por pessoas falsas, invejosas. Você vai entender tudo o que está acontecendo no mundo espiritual por causa do dom de discernir espírito. O nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo. E quem tem este dom recebeu uma dávida de Deus. Então Deus dá um pouco daquilo que Ele conhece para nós, para que nós possamos ser filhos de Deus e não ser enganados pelas astutas ciladas de Satanás, pelo homem, pela carne, pelo espírito do engano, pelas más intenções dos homens fraudulentos. Tudo isso Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá esse dom para que nós não venhamos ser prejudicados e enganados por pessoas e por demônios. Sétimo sinal: você é uma pessoa sensível à atmosfera espiritual. Quando você está em um ambiente, você tem uma sensibilidade muito grande. Você sabe que aquele local tem demônio, você sabe se aquele local tem anjos, você sabe se aquele local está acontecendo alguma obra maligna. Você consegue saber disso através do dom de discernir espíritos. Você consegue ter uma sensibilidade no mundo espiritual muito grande. Você sente aquela conexão diferente dia após dia. Tem dias que você consegue sentir a presença de Deus tremendamente dentro da sua casa. Mas existem outros dias que você sente a atmosfera espiritual pesada. Você sente um peso. Então tudo aquilo que está nas regiões celestiais, você consegue sentir através do dom de discernir espírito. Consegue saber, quando você estiver na igreja, se o pregador que está no altar está pregando na carne, no espírito, ou se o diabo está usando ele. Você consegue saber se uma pessoa está na carne, se uma pessoa está no espírito e se a pessoa está induzida, possuída por um demônio. Você consegue discernir entre essas três pessoas. Então, como eu disse, quando você vê alguém, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você, aqui na internet, existem muitos falsos profetas e até mesmo com capa de doutrina. Eu consigo discernir se aquela pessoa está falando e pregando na carne
Eu consigo discernir se é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa. Eu consigo discernir se é o diabo que está usando de engano na vida daquela pessoa. Eu consigo. Eu sei quando a pessoa tem unção. Eu sei quando a pessoa está na carne, está profetizando a força na carne, está pregando na carne, falando de si mesma, aquilo que sabe e conhece, sem a impulsação do Espírito Santo. Eu conheço isso. Mas muitas pessoas não veem isso e acham isso loucura. E acham que isso é religiosidade, mas não é. É porque você tem uma percepção maior do que outras pessoas que não têm o dom de discernir espírito. Então, muitas das vezes, percebo pessoas pregando na carne. Não foi Deus que deu aquela palavra, ela pregou na carne, sem a impulsação do Espírito Santo. Aquela pessoa entregou uma profecia na carne. Aquela pessoa entregou uma revelação na carne. Aquela pessoa usou de adivinhação. Aquela pessoa, ela está pregando, andando na carne. Eu consigo saber, através do dom de discernir espíritos, quando a pessoa realmente tem uma vida de jejum. Eu consigo saber se a pessoa realmente tem uma vida de oração. Eu consigo saber se realmente aquela pessoa está vigiando, está em santidade. Eu consigo enxergar isso por causa do dom de discernir as intenções